Começando mais um bate-papo esportivo e hoje a gente tem mais um bate-papo com a atleta do Cerrado, uma das Letícias, a gente já fez com a Lê Lisboa e hoje a gente faz o bate-papo com a Letícia França. Lê, primeiro queria agradecer você por ter aberto um espacinho nessa correria de atleta que tem jogos, viagens. Queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda. Espaço é todo seu. Eu que agradeço a oportunidade. Olê, começando por aquela perguntinha clássica, né? Como que o bichinho da bola laranja te picou? Como que começou a sua história com o basquete? Teve incentivo de familiar? Teve incentivo de alguma escolinha? Como que começou a sua história com o basquete? Então, eu comecei com 13 anos, nunca tinha falado sobre basquete. Escola pública, né? E começaram uma escolinha de basquete, só que não fazia por mim, assim, você não quer ir treinar ali com o meu time pra gente jogar? E eu falei, tô fazendo nada, eu vou lá. Primeiro treino, eu já matei umas bolinhas ali, meio sem jeito, né? Nunca tive contato, mas aí já me apaixonei. Aí virou paixão, já cheguei em casa, eu vou virar jogadora, eu vou treinar, vou todos os dias. E desde então, nunca mais parei. Legal. E a sua numeração, você que no Cerrado joga com o número 11, tem algum significado especial? Esse número é uma data comemorativa? É um número que você costuma ter sorte? Você gosta desse número? Qual que é o significado do seu número? Então, o número 11 eu jogava com a 9. Só que ou se quando não se tem muito apoio. E aí, o meu último campeonato, o, o brasileiro, no Rio de Janeiro de 3x. E, cara, esse campeonato chave na minha vida seria para ser a despedida. E aí é só um jogo pro Sodier sair como. Cara, o número 11 foi uma parte só com o número 11. Não só o número 11. Me faz lembrar que eu posso. 11 tá lá, eu posso. Tá? Muito bom. Que a gente sempre vê jogadores com a numeração ou data de aniversário de alguém, né? Ou alguma numeração que lembra alguma data comemorativa. Então, legal conhecer também esse outro lado, né? Que muitas vezes a pessoa acha que o pessoal liga muito ao futebol, né? Do 1 ao 11, que são os números mais importantes no caso do futebol titular. Então, muita gente acaba ligando essa questão do futebol, mas no basquete existem numerações maiores que cada um tem um significado diferente, né? Então, a gente sempre gosto de saber a história do número de cada um. Olha aí, você que começou nova no basquete, mas já tem muita história para contar, né? Você em 2016 você representou a seleção brasileira escolar. Como que foi para você, tão nova já, de representar a seleção brasileira? Uma sensação única. Sair da natação foi. É, Podia ouvir onde podia que realmente eu amo. E foi incrível. Pegou os fortes, a gente jogou contra a seleção, né? Então, também. Bons jogos, foi incrível lá.
de todo novo. Bom, foi ótimo. E você que, além do basquete tradicional, também joga o basquete 3x3, né? Como que é lidar com as diferenças de quadra, principalmente do 3x3 para o basquete convencional? Uma hora tá jogando 3x3, uma hora jogando o basquete tradicional. Como que é para atleta conseguir lidar e, ao mesmo tempo, a cabeça, né? Que o 3x3 é um ritmo totalmente diferente, né? É desafiador, porque eu sempre joguei 5 e aí ano passado eu só 3. Foi difícil contar as coisas. Mas no 5 eu faço. Mas não é impossível. O meu lado prático, muito paciente, porque o trabalho, um campeonato incrível, né? Um ano lá. Mas é isso, é, é prática. Não tem que ser agora eu não sinto mais 5, 3. A única coisa que eu sinto muito falta é mais. Mas não. E aí eu falo que E como que é a cabeça do atleta durante o jogo? Porque a gente sabe que o 3x3 é um número reduzido de atletas. A hora que uma atleta sai ali para tentar um descanso, que quase nem dá para ter esse descanso, né, Lê? Como que é a cabeça do atleta que sai para tomar uma água, mas já logo em seguida já volta para também dar descanso a outra atleta e a cabeça não para, né? Porque o 3x3 é muito mais dinâmico, né? para, se necessidade, fazer o vai usar a porta, vai fazer pra ser água, marcar onde tá a bola, o que, que eu vou fazer. Assim, não para um segundo. São 10 minutos, mas são 10 minutos de água, um pouco mais cansado, um pouco mais. Você só consegue descansar mesmo quando tá loucura. Todos os para atacando e defendendo. Então, automático. Cadenciar o jogo, você pode estar no e acabou o jogo. Passou, tá ali, tá empatado. Então, assim, você tem que estar muito. Parece fácil, mas não é. Olha aí, você que em 2019 acho que teve o primeiro grande ano dentro do basquete 3x3, né? Foi vice-campeã, foi cestinha do 3x3 e também eleita a melhor jogadora do ano no campeonato, né? Como que foi para você ter essa premiação em coletivo com a equipe e ao mesmo tempo ter essas premiações individuais? O ano de 2019 foi igual eu falei antes, foi uma virada de chave, foi onde eu estava tentando decidir se eu ia parar de jogar ou se eu ia continuar e ter ganho esses campeonatos, ter ganho esse prêmio, me deu um up. Muito grata a Deus, porque no ano de 2018, no final do ano, eu tive uma doença, uma bactéria no meu sangue, e aí eu quase vim a falecer, fiquei muito mal, passei um tempo sem jogar, então assim, eu costumo dizer que o ano de 2019 foi tudo um propósito de Deus, para que eu não largasse o basquete, para que eu continuasse sonhando, para que eu não desistisse. Eu fiquei muito realizada com o prêmio, com o de ter sido campeã, ter sido, não esperar, sem expectativa nem só tipo assim, vou jogar. E foi uma surpresa muito boa para mim ter voltado com
título, ter voltado como cestinha, no final do ano ter ganho com ano, isso só me deu um gás para querer melhorar, para querer sempre me manter nas melhores, com as melhores, né? Sempre estar ali como cestinha, estar ali sendo vista, para sempre conseguir o melhor. Tanto que aí depois disso eu consegui, né, me manter no Cerrado, porque algumas meninas saíram e tudo. Então foi isso. O ano de 2019 foi muito bom para mim, muito grato a Deus, dor de águas na minha vida, na minha carreira, e totalmente grata pelo reconhecimento das pessoas, dos técnicos, da Federação de Brasília, de ver o meu esforço não estava sendo em vão, né? É muito bom quando a gente se esforça e a gente tem reconhecimento. Olê, aí em 2021 você fez parte do elenco do Brasileirão conquistando o quarto lugar. Como que foi para você essa mudança de chave? Você já jogando pelas categorias de base, já jogando é, contra outros clubes? Como que foi para você já participar desse time e começar essa caminhada rumo ao profissional? O Brasileirão, eu falo assim que foi um pedaço da realização do sonho, porque até então ninguém sabia que Brasília tinha basquete e que tinha um basquete bom com meninas boas, porque o primeiro ano que a gente jogou, a gente não tinha meninas de fora, não tínhamos contratadas, éramos nós aqui da cidade apoiando uma outra, junto com a Alan, atrás de um sonho. Então, o primeiro ano de Brasileirão pra gente foi a realização de uma parcela do sonho, né? E o primeiro ano foi incrível, a gente fez jogos incríveis. O primeiro jogo de estreia foi para 3 prorrogações com o Pinda, eu acho que foi 113-108. Então, assim, uai, da onde que veio essas meninas? Da onde que tem esse basquete todo em Brasília? Porque Pinda é uma equipe de respeito, é uma equipe de nome. E elas vinham forte. Uma das favoritas, eu até digo, no primeiro ano de brasileiro. Deixou um elenco incrível. E tá nisso, eu falo que eu tô nessa jornada com o Cerrado passinho por passinho, porque eu entrei no Cerrado em 2018. Assim, no final do ano de 2018, eu jogava no Vizinhança, né? E aí acabou o projeto lá e a gente acabou peregrinando. Algumas meninas tinham medo por ser um time de mulheres mais velhas, tudo mais. E aí veio o Brasileirão. Um sonho realizado, ficamos em quarto lugar, mostramos que Brasília tem basquete, que tem menina boa, que tem profissionais qualificados para preparar a gente. Foi uma preparação árdua. A gente treinava muito. Eu falo que a gente treinava até mais do que o profissional, porque a gente tinha fazia academia, a gente fazia específico. E, tipo assim, sem retorno monetário, a gente fazia por amor, para mostrar que, tipo assim, Brasília tem gente boa e a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Só precisa treinar, a gente só precisa acreditar. E eu acho que em 2021 a gente estava todo mundo unido nesse propósito de trazer os olhares para Brasília. Foi tanto que as pessoas começaram a olhar para Brasília, para as meninas daqui. Olê, que nem essa questão que você comentou de Brasília, que o pessoal não olhava muito, como que é para vocês, principalmente que fizeram parte da base e hoje estão no profissional, ver esse projeto crescer cada vez mais, ver o público abraçar cada vez mais, patrocinadores acreditando no projeto, como que é para vocês ver a realização não só da base que continua, mas agora também com o profissional jogando uma LBF. Pra gente, eu acredito que para mim, para todas as meninas é isso, é realização e sempre acreditar. Porque se a gente não tivesse acreditado lá atrás no que o Dimitri trouxe pra gente, e a gente não tivesse acreditado em se propor a jogar para as pessoas verem, a gente provavelmente não estaria aqui hoje em dia sonhando, eu não estaria aqui conversando com você, as meninas não estariam tendo essa oportunidade. E e tendo profissional e tendo base, isso faz com que outras meninas queiram vir para cá. Porque antigamente, eu falo pela minha época, o meu sonho era ir para São Paulo. Porque se você queria ser jogadora, você tinha que ir para São Paulo. Ainda mais saindo de Brasília. Brasília não tinha base, não, a gente já saía assim, 15 anos, a gente não tinha competição de base para ir nivelando, a gente já ia direto. Graças às pessoas que sonharam, as meninas mais novas hoje em dia conseguem jogar campeonato de base, todas as categorias.
consegue jogar o Brasileirão 23, tendo a oportunidade de vir para o profissional. Então, todo mundo se sente realizado. E o nosso foco é fazer com que o nosso projeto cresça, para que mais pessoas se sintam atraídas a investir, a vir jogar aqui em Brasília, para que não morra o projeto. Legal. Olha aí 2021 que você fez parte do elenco que ficou em quarto lugar no Brasileiro 2023. 2022 foi um ano totalmente de mudança na sua vida, principalmente particular, né? Que nasceu a pequena Flora. Como que foi para você esse processo? Você já tinha essa vontade de ser mãe, acabou acontecendo, e durante a maternidade você já pensava em parar o basquete? Como que foi todo esse processo para você? Então, para mim foi uma loucura, porque em 2021 eu fiz um Brasileirão excelente, e aí em 2022 eu fui começar a colher os frutos, né, de 2021 e acabei descobrindo a gravidez da minha filha, da Flora. E aí foi um choque para mim, foi difícil eu querer aceitar que como assim o ano da realização do meu sonho eu vou ser mãe. Eu pensava em ser mãe, mas uns anos mais para frente, mas acabou acontecendo. E assim que eu engravidei, eu ainda continuei treinando. Eu treinei ainda no Cerrado com as meninas até uns 7 meses. Eu corria, batia bola com as meninas normal lá, não parei, só que aí acabou que eu precisei parar, né? Já tava crescendo, já tava perigoso, né? Sim, E aí acabei parando. E aí assim que a Flora nasceu, eu falei, gente, é isso. Agora eu virei mãe, não dá mais pra eu querer ser jogadora, não dá mais pra eu viver essa realidade, porque criança demanda tempo, educação demanda, tudo demanda tempo. E aí eu falei, é isso, não vou mais voltar a jogar. Parei, aí a Flora nasceu. E aí, assim que a Flora nasceu, ela me ligou. Você tem idade, você tem condição, você é uma boa jogadora. Eles estavam em Recife, inclusive, na primeira etapa. Quando eu voltar, volta a treinar. Quando a gente voltar, você volta a treinar com a gente. E eu fiquei, gente, que loucura. A Flora tinha um mês de vida. Um mês de vida. Eu falei assim, gente, o Alan tá doido, não vou. Aí quando eles voltaram, ele falou, bora, bora, filha, volta pra casa, volta pro seu lugar, vem treinar. E aí a Flora com 2 meses a gente embarcou pra Curitiba, com a Flora com 2 meses a gente foi pra Curitiba e eu voltei a jogar. Sem expectativa, sem, sabe? Só falei assim, não, vou pra me dar essa oportunidade de falar que eu encerrei o meu ano, a minha carreira de jogadora acabou, vai. Aqui agora eu vou ser mãe. E aí a gente foi, eu voltei, aí quando deu em 2023, o Alão, vem treinar, não é pra você jogar, você é boa, você tem um sonho, o Cerrado sempre vai estar de portas abertas, então não para. E aí eu falei, é isso, gente, não preciso virar jogadora profissional, mas o basquete pode virar um hobby. E aí continuei treinando, mas foi desafiador, foi difícil. O meu corpo, a minha cabeça pensava, mas o meu corpo não respondia. E eu não me sentia capaz. Para mim, tinha assim, um momento que o meu corpo mudou. Eu não conseguia fazer as coisas que eu fazia antes da minha filha nascer. E isso me frustrava. E a frustração é muito difícil da gente lidar. Então, eu ficava frustrada, mas aí voltei e me dei um tempo para entender que era um novo corpo de uma nova pessoa. Um amor continuava, a cabeça era a mesma, mas era um novo corpo e eu não estava conseguindo lidar com isso. Mas foi desafiador e graças a Deus o Alan não me deixou parar, não me deixou desistir desse meu pensamento da época e graças a Deus consegui voltar a jogar e tô aqui, né? E como que foi para você esse retorno, igual você comentou, que a gente sabe também que criança demanda tempo, tem aquele apego, principalmente recém-nascido, que tem que ficar ali mais próximo. Como foi para você quando teve que fazer a primeira viagem para jogar fora com o time? A primeira viagem que eu fiz com a Flora, ela tinha 2 meses, foi essa para Curitiba. E a nossa assistente ficava com a Flora enquanto eu jogava. A gente pronto, tudo pronto. Aí enquanto eu jogava, ela ficava com a Flora. Já saía do jogo, ela já vinha para mim. Aí eu já ia amamentar ela.
E todo mundo me ajudava com ela. Inclusive, até o próprio Alan tinha hora que eu falava, não, segura aí que eu preciso fazer alguma coisa, cuida dela. A gente fala que a Flor é o mascote do Cerrado. Todo mundo ali ajudou a cuidar. E aí, em 2023, eu fiquei indo no Cerrado, jogando, joguei algumas competições. E aí, no final de 2023, em setembro, eu fui pro esporte. O Esporte Clube do Recife. E aí, não teve como eu levar. Aí, ela ficou em Brasília com a minha família, com a minha mãe. E como foi para você esse processo de ir para esporte, que aí você viu que a carreira realmente não ia parar, que você ia continuar jogando, e como que foi fazer essa separação mesmo que temporária, se separar um tempo da sua filha em busca de retomar a carreira? Não, exatamente. Tipo, eu achava que não ia mais voltar a jogar, 23 anos, último ano de brasileiro, com uma filha pequena. Então, na minha cabeça era, nenhum time vai querer alguém que tá com um filho pequeno. Mas lá em Recife, eles me deram uma oportunidade. Sou grata ao Lula, ao Neto, ao Rildo. Me deram uma oportunidade, e aí eu cheguei na minha mãe e falei, e aí? Recuso e fico aqui só de hobby ou eu vou? A minha mãe virou pra mim e falou, esse não foi sempre o seu sonho? Eu falei, sim. E elas, se você tá tendo a oportunidade, você tem que agarrar a oportunidade. Eu fico com a sua filha aqui. Eu fiquei lá 3 meses. Ela falou, vão ser só 3 meses, você fica, eu cuido. Todo dia você liga, você fala. Não foi fácil, não apegada, eu o dia todo com a minha filha, porque realmente eu me dediquei a ser mãe nesse ano. Ela ia fazer 1 ano quando eu fui para lá. E se não fosse minha mãe, eu não tinha ido lá ver o meu sonho, abrir novas portas, porque eu falo que ir para Recife me abriu novas portas, abriu a minha cabeça também de que não foi porque eu tive um filho que a minha vida tinha que parar, que eu não podia virar profissional, que eu não poderia fazer as coisas só porque eu tinha um filho se eu tenho apoio. Foi difícil, sofri, chorei. É óbvio, eu sou mãe, eu amo a minha filha acima de qualquer coisa, mas foi importante. Eu estava lá por mim, por ela, procurando melhores oportunidades pra gente, pra nossa família, pra mim, pra ela e pra minha mãe. Então, assim, minha mãe segurando na minha mão e ter falado vai e vive o seu sonho foi muito importante pra mim, sabe? Olha aí, você comentou dessa questão que você pensava que ninguém ia querer contratar uma atleta que tinha acabado de ter sido mãe. Você vê esse tipo de rejeição ou até um pouco de preconceito nessa questão, porque a gente sabe que as mulheres, quando acabam sendo mãe, tem essa questão que muita gente fala, ah, não vai voltar a jogar como eu jogava antes, não vai ser mais a mesma pessoa, não vai ser mais a mesma coisa. Você vê um pouco disso no basquete também? Sim, eu vejo muito preconceito. É, Inclusive, eu já escutei muito comentário de que tão nova e jogou a carreira no lixo porque virou mãe. Eu me sentia muito julgada quando eu anunciei que estava grávida, porque eu continuei frequentando os mesmos lugares e eu me sentia rejeitada. Isso também entrou na minha cabeça da forma de, ai, nunca mais vou voltar a jogar e ninguém nunca mais vai querer me dar uma oportunidade. Porque, igual aquilo que eu falei, criança demanda tempo. As minhas 24 horas não são igual às 24 horas de outra menina que não tem filho. Porque é o que eu falo, eu tô lá com as meninas, eu treino no Cerrado e quando eu chego em casa, todo mundo vai descansar. Quando eu chego em casa, a Letícia, a França da quadra, vira a Letícia mãe. Então eu tenho que demandar tempo para minha filha, eu tenho que brincar, eu tenho que me interessar pela vida dela. E aí, e querendo ou não, isso não enche os olhos das pessoas, porque o tempo que a atleta tem que estar descansando, no meu caso, eu não estou descansando, eu ainda estou trabalhando, só que no quesito mãe. E muita gente vê assim também, tipo, pra que eu vou querer aquela atleta se em vez dela estar focada no jogo, em vez dela estar focada no treino, ela tá pensando no filho dela. Eu sinto que ainda tem muito esse preconceito, esse tabu de que se você é atleta você não pode ser mãe, que você não dá para conciliar. E eu sou a prova viva que dá para conciliar. Eu treino todos os dias no Cerrado, em todos os treinos, estou em tudo. Eu faço estágio, eu faço faculdade, eu sou mãe e eu consigo fazer tudo. E eu falo, dá para você fazer tudo. Você só precisa se planejar, você precisa de uma rede de apoio também. Mas as pessoas precisam dar oportunidade, porque se ninguém tivesse me dado oportunidade, se não tivesse visto alguma coisa, talvez eu não estaria aqui.
eu ia estar vivendo outra vida, outra realidade, que é o que a maioria das atletas que acabam virando mãe acontece. Tem que abdicar do esporte porque não tem uma oportunidade. Olha, e aqui em Araraquara também a gente tem, por exemplo, o exemplo da Jaque, que também ficou um tempo afastada por conta do nascimento da filha dela. E como foi para você esse processo de retomada e quando você voltou a jogar em alto nível, que você voltou a jogar e você olhou para trás, olhou para tudo que aconteceu e falou, realmente valeu a pena, esse aqui é meu lugar, essa aqui é a minha profissão e eu consigo dar continuidade na carreira. Sim, eu olho para trás e falo, tudo valeu a pena. As pessoas que passaram no meu caminho nesse processo também valeram a pena, porque se não fosse elas, não estaria aqui, eu não teria tido tantas oportunidades. Demorou um pouco realmente para eu voltar em forma, para eu voltar para o físico, mas eu falo que o meu basquete hoje em dia, depois da minha filha, depois da maternidade, é 10 vezes melhor do que o meu basquete antes da maternidade. Foi árduo, eu tive que trabalhar duro, eu tive que fazer muito específico, eu tive que fazer muitas coisas para chegar aqui, mas tudo valeu a pena. E é isso. Não é fácil, não vou te falar aqui para todas as atletas, falar assim, você quer ser mãe, quer ser atleta, vai dar tudo certo, engravida. Não é assim, vai ser difícil, é um processo dolorido, porque eu costumo falar que a gravidez é tipo um luto. Só você tá vivendo aquilo. E aí você vê as pessoas em volta vivendo suas vidas, treinando, jogando. Você sofre por aquilo. Sofre, mas depois de um tempo você consegue entender que são propósitos. E uma hora você vai voltar para aquilo também. E aí é um passinho de cada vez. Você vai voltando. Lógico que nem são casos e casos, e eu tô falando no meu caso. Para mim foi dolorido e foi sofrido. Eu engordei mais de 20 quilos. Então, assim, eu sempre corri, eu sempre fiz tudo, então foi dolorido para mim esse processo de volta. Mas eu olho para trás e falo, valeu a pena largar minha filha com 1 ano e ir para Recife passar 3 meses. Valeu a pena deixar minha filha para passar 1 ano em Uberlândia, treinando o mais alto nível de basquete 3x3 possível do mundo. E valeu a pena voltar para Brasília, tá no Cerrado, tá nessa caminhada novamente. Então tudo valeu a pena. Olha aí, agora falando o lado bom de quem tem filho, como que é para você ter uma torcedora mirim na arquibancada, a hora que você está ali jogando, você olha para o lado, você vê ela ali acompanhando, ou quando é jogo fora, você sabe que tem uma torcedora em casa, depois de um jogo chegar em casa e ter o filho para poder abraçar, dar um beijo, como que é essa sensação? Cara, é a melhor sensação do mundo. É ali que eu sinto o amor, de verdade. Se você me perguntar o que é o amor, eu vou te responder isso. É a minha filha, o amor é a minha filha. É incrível. A gente tá na quadra, eu tô lá aquecendo e ela tá torcendo e ela tá pulando. Eu chego em casa, ela me abraça. Ela é pequena, ela só tem 2 anos, mas ela já tem essa compreensão que o meu mundo é ali. E ela cresceu ali, a Flora, com 15 dias de vida. 15 dias eu já tava levando ela pra quadra pra se ambientalizar. 2 meses viajando, passamos 10 dias viajando. É incrível essa sensação. E eu falo que é isso que me mantém, é isso que me move, é o que me deixa focada, é o que me faz levantar todo dia e correr atrás de ser a melhor, de sempre querer ser a melhor, de tentar estar no alto patamar sempre. É por ela. Ela me motiva todos os dias. Quem é mãe vai entender do que eu tô falando. É gratificante. E o que eu tenho de retorno dela é isso, é o amor dela, é isso que me move, é isso que faz eu estar todo dia lá correndo, é quando eu entro na quadra jogando, de pensar, hoje eu só vou sair daqui quando eu der 100%. Se eu for jogar 1 minuto, é 1 minuto mais 100%, porque a minha filha tá lá torcendo por mim, ela acredita, eu falo, ela é pequena, mas eu sinto que ela acredita em mim, que ela vive esse sonho junto comigo, então eu nunca vou querer decepcionar minha filha. Legal. Olê, e falando um pouquinho agora de LBF, sua primeira participação esse ano na LBF, como que foi para vocês, jogadores? Que aí começa aquelas notícias, as especulações, o Cerrado vai disputar, não vai? Como que foi para vocês, jogadoras,
todas essas especulações até a hora que chegou a notícia oficial que o Cerrado estaria na LBF, e para você principalmente, né? Toda essa carreira que você teve até aqui, a pausa, a retomada e saber da disputa da LBF. Para mim foi um choque, porque foi anunciado de última hora que realmente foi confirmado. O Cerrado já tinha uns anos que estava inscrito na LBF, né? Mas nunca tinha trago o elenco e tudo. E aí, quando veio a mesma notícia que saiu Cerrado, para mim, eu fiquei em choque, fiquei em êxtase e falei assim: meu Deus, Brasília vai ter um time. Fiquei muito feliz. Pensei no passado, relembrei de todo o sentimento e falei: a nossa caminhada deu certo. O primeiro ano de LBF, tudo que a gente plantou lá atrás é a hora de colher. Eu ainda não sabia que estaria no elenco, né? Mas falei, agora é a hora das meninas que vão vir colher o que a gente plantou. Fico muito feliz. Eu até falei com as meninas que estavam treinando lá do adulto, né? Antes de montar o elenco da LBF. Meninas, velho, tô muito feliz. Espero que vocês fiquem. É isso, a gente plantou e é hora de colher. E graças a Deus chegou a hora de colher. E aí, quando a Alan veio falar comigo e tudo, e sobre eu fazer parte do elenco, ser contratada, aí me senti no paraíso, é essa expressão que eu vou usar. Realizar um sonho de jogar uma LBF e jogar pelo time que eu plantei o sonho de jogar uma LBF, eu não poderia estar mais realizada. Totalmente feliz, animada, muita empolgação, sabe? Assim, de saber que a gente tá vivendo esse sonho, a gente tá indo bem nesse sonho, porque geralmente o primeiro ano é sempre um ano mais complicado. A gente sabe das dificuldades que tem, mas a gente tá indo bem. Foi isso, foi um choque e muito êxtase em saber que a minha cidade, o meu time, a minha família agora faz parte de um time profissional. Eu não vou lembrar ao certo agora que o Cerrado, no início da LBF, fez 2 ou 3 jogos fora para depois fazer o primeiro jogo em casa, né? Como que foi para você esse primeiro jogo em casa específico, do lado da família, do lado dos brasilienses que tanto gostam de basquete, que a gente vê o time do Cerrado masculino? Como que foi para você o dia do jogo em casa? A hora que você acordou, caiu a ficha logo de cara, não, hoje a gente estreia em casa, como que foi para você? Eu nem consegui dormir, ansiosa, e eu tenho um ritual de pensar no jogo nas minhas ações. Então, eu jogo o jogo todo na minha cabeça antes de estar acontecendo. Então, assim, muito ansiosa, chorei, gratidão por tudo que estava acontecendo, por estar jogando em casa, minha família. Eu sou a primeira atleta da minha família inteira. Então, querendo ou não, tem essa expectativa de que todo mundo está me apoiando. Tem as pessoas de Brasília também que têm um apoio. Então, para mim foi fora de série. Na hora que eu cheguei ali na quadra, que eu senti aquela energia, eu senti meu coração palpitar e eu ficava, sabe, aflita do que vai acontecer, primeiro jogo em casa. Mas, assim, quando a gente ama o basquete e a bola começa a rodar, o jogo ali, porque eu comecei no banco, mas só de estar ali apoiando, escutando a torcida chamar meu nome, a torcida tem sido incrível em relação a isso, ao apoio. Eu falo sobre mim, porque a torcida sempre tá lá gritando, pedindo para me colocar. Então, assim, eu me sinto extremamente apoiada. Tava muito ansiosa nesse dia da estreia, mas foi bom, foi um bom jogo. O primeiro de estreia aqui, né? Torcida, gente, eu não poderia ficar mais feliz, de verdade, com o jogo em casa, com a torcida, escutando as pessoas chamando meu nome, torcendo na hora que eu fui entrar em quadro, todo mundo gritando. Eu nunca pensei que a minha estreia no profissional fosse assim. As pessoas me apoiando tanto, confiando tanto no meu basquete. Olê, você que vem das categorias de base, como que é para atleta essa mudança, né? Principalmente de competições, né? Que o sub-23 ali são garotas todas da mesma idade, né? E aí quando você vai disputar uma LBF, você já está disputando com jogadoras
de idades diferentes, grandes jogadores que têm uma história, um nome gigantesco, e até te perguntar quem que é a sua referência no basquete brasileiro. É diferente, porque o ritmo é diferente. Meninas novas da minha idade, a gente joga em um ritmo, e mulheres mais experientes, que jogam mais tempo LBF, elas jogam num ritmo totalmente diferente do nosso. Elas impõem mais o jogo, é mais firme. Então a gente sente. Os primeiros treinos mesmo, que quando a nossa equipe se juntou, eu senti essa diferença. Eu acho que as meninas mais novas que não vieram de LBF sentiram também, porque é um ritmo totalmente diferente, né? Você perguntou quem são as minhas referências. Quando eu comecei a jogar, aqui em Brasília tinha o time do Vizinhança. E aí o meu técnico do CID, o Demetrios, levava a gente para assistir para que a gente se inspirasse a jogar. E aí das jogadoras mais antigas, eu sempre admirei a Kaká. Só que das jogadoras, eu falo que ela não é velha, eu acho que é a terceira LBF dela, mas a Rai Santana, que tá em Blumenau, ela é a minha inspiração. Me inspiro nela todos os dias. Ela é nova, apesar de tudo. Ela é uns anos mais velha do que eu. Mas o que ela tem de bagagem, o que ela tem a acrescentar, não só na vida profissional e pessoal, em resiliência. Nós jogamos juntas ano passado lá no Praia Clube. E muito do resultado que eu tive, eu tenho que ser grata a ela. Porque em muitos momentos que eu larguei a minha mão, ela que me puxou e falou assim: cara, se você tá aqui é porque você pode. Então, a minha referência são essas duas pessoas, a Kaká e a Rai. Muito bom. Olê, eu não vou entregar que foi a sua parceira de equipe, a Lê Lisboa, que eu sempre gosto de perguntar sobre a questão de torcida, né? Que a gente sabe como que é a torcida apaixonada, a torcida adversária que gosta de fazer barulho, pegar no pé. Como que é para você dentro da quadra quando a torcida tá ali vaiando, tentando te desestabilizar de alguma maneira, aí a bola não, se arremessa, a bola não cai, aí a torcida tenta pegar mais ainda no pé, e aí de repente você arremessa e a bola cai. Dá aquela vontade de olhar para a torcida e falar: continua que está me dando combustível, você consegue absorver? Como que é para você dentro de quadra? Ah, depende. Eu consigo absorver, não levo pro coração, mas essa provocada de quando a gente tá com moral, eu sou do time que dá uma provocada, dou uma pontadinha, peço pra gritar mais. Sempre fui assim, sempre tive esse jeito irreverente de jogar. Tipo, eu entendo que existe a torcida, mas a gente tem que provocar também. É gostoso se sentir desafiado. E tipo, eles estão achando que a gente não pode, mas a gente pode sim. Lógico que tudo com respeito. Você não vai ser desrespeitando com a outra torcida, mas dar uma provocada, brincar, saber levar também, é gostoso. Eu sou do time que dá uma provocadinha. E como que a Lê no pré-jogo? Você gosta de pôr um fonezinho de ouvido e escutar sua música no seu canto? Você já gosta de Não. levar aquelas caixas de som grandona e comandar o som no vestiário? Como que é a Lê? Ai, gente, a França eu gosto de conversar, eu sou animada, eu gosto de fazer piada, então assim, no pré-jogo você sempre vai ver eu sorrindo, eu dançando, eu puxando um assunto, botando todo mundo pra cima. Para mim não tem hora ruim, não tem energia pra baixo, toda hora é hora. Então assim, eu sou do time que vai estar ali do lado da caixinha de som, pedindo uma música alta, vou estar dançando, vou estar conversando, sorrindo. O meu pré-jogo é sempre assim, porque eu me preparo geralmente uma noite antes para jogar, igual eu falei para você. Eu reviso o jogo, eu reviso os meus pontos mais fortes, o que pode ser feito, as possíveis pessoas que vão me marcar. Então eu faço toda essa preparação, vejo que eu erro, coisas que são os meus pontos fracos também, para tentar não pegar ali, para não pesar na hora do jogo, porque a gente sabe que basquete é no detalhe, né? É uma coisinha.
E aí, na hora do jogo, eu tento extravasar essa energia, porque eu sinto que eu vou explodir. Eu fico com tanta energia, que eu sinto que eu vou explodir. Então, assim, eu acho que se eu botasse um fonezinho, ficasse mais reclusa ali me preparando, eu acho que eu ia surtar. Eu sou totalmente enérgica, não consigo. Olê, e como que é para você quando tem jogos que você sabe que vai ser mais físico, mais força física, acaba acaba como que eu posso dizer pedindo mais para você na recuperação, você acaba sentindo mais no pós-jogo ou independente o jogo você sente da mesma maneira? Você fala, tipo, o físico, né? Ou Isso. eu acho que todos os jogos são iguais. Pra mim, não tem mais um ou outro. Porque o tempo que você tem de quadra, o que eu acredito é que você tem que dar 100%, seja um jogo mais difícil ou seja um jogo mais fácil. Você tem que ser intenso em todas as suas atitudes dentro de quadra. Então, pra mim, todo final de jogo é sempre o mesmo cansaço. Porque se eu tiver que marcar 1 minuto, mais 1 minuto lá, pregado na menina, indo de um lado pro outro, vai ser 1 minuto. E se tiver que jogar os 40 pregado correndo, pregado na menina, vão ser os 40 minutos pregado na menina. Quando eu comecei a jogar na base, o meu técnico ensinou isso pra gente. Que a gente tem que dar valor a cada minuto que a gente tá dentro de quadra. Então, para mim é precioso cada minuto que jogo. Como é a minha primeira LBF, eu não tô tendo muito tempo de quadra. Então, cada minuto que eu tô ali, e vale a pena para mim. Eu quero sair de quadra e eu quero sentir que, tipo assim, joguei 1 minuto, mas eu tô exausta desse 1 minuto, porque eu fiz tudo que eu podia fazer nesse minuto. Não, eu me sinto muito mal quando eu saio de um jogo e eu sinto que eu poderia ter feito mais. Eu já falei, eu não lido muito bem com frustração. E isso me destrói. Então, eu tento manter esse padrão. Jogo fácil ou difícil, sempre intenso. Olê, ainda falando de LBF, a gente vê os jogos em vários horários diferentes, né? Jogos às 11 da manhã, às 3, 4 da tarde, jogos à noite. Para você, você prefere algum horário específico ou para você, independente o horário, não te afeta tanto? Independente, não afeta. Na verdade, eu prefiro os jogos da manhã, porque eu fico tão ansiosa que eu não consigo comer. Eu fico muito eufórica e aí eu perco totalmente o apetite. Então, se a gente for jogar 8 da noite, eu fico às vezes até 8 da noite sem comer, jogo todo jogo e aí depois que eu falo, meu Deus, eu não comi hoje. Então, assim, os jogos da manhã são melhores por conta disso, mas pra mim indifere o horário do jogo. Eu falo que eu sou fominha, eu gosto de jogar. Se jogar o dia inteiro, eu ia falar, nossa, muito bom, vamos lá jogar o dia inteiro. E jogo de turno ou jogo de playoff? Tem alguma preparação diferente para você? Dá uma adrenalina diferente para você? Você que comentou que fica ansiosa. Jogo de playoff, então, você deve ficar mais doido ainda. Não, só eu moro na quadra. Eu moro na quadra. Chego de manhã e aí faz arremesso, pede um treino específico, treino, vai pra academia, depois assim, nossa, mas vou ali bater mais um arremesso. Nosso ano de Brasileirão mesmo, no de 2021, o Cerrado tinha o time do NBB. Eu chegava 1 hora da tarde para alugar os caras do NBB para me dar treino específico, para me ensinar a jogar de poste, ensinar algum macete. Chegava antes deles, eu já estava lá na quadra e falava o Paulo Lourenço mesmo, que agora está no São Paulo, direto, eu falava, Paulo, me dá um treino hoje, me ensina alguma coisinha aqui que eu possa usar no jogo. Então, eu sou muito animada. E aí, quando eu vejo assim mesmo playoff, eu já fico, não, vou treinar mais, porque isso aí é o que vai fazer a diferença. No detalhe, é a hora que eu precisar daquela bola ali, eu vou desbloquear esse skin e vai dar certo. Olê, hoje no Cerrado a gente vê grandes jogadores além de vocês que vieram da base já com uma história no basquete. A gente vê a própria Joyce Armadora, a Mia, a Isa pivô, a Leila que se machucou, mas faz parte do elenco. Como que é para você, principalmente profissionalmente falando, esse ganho de experiência no dia a dia, nos treinos?
Como que é para você ver esses grandes nomes agregando no basquete do Cerrado? Ah, para mim é importantíssimo para minha carreira, né? Elas têm uma história de vida bonita, uma carreira sólida, então, assim, são nomes conhecidos, então, para mim é muito importante, porque tudo que eu posso absorver delas, eu tento absorver, peço dica, eu não tenho vergonha de assumir que se eu preciso de ajuda, eu vou lá, e se eu quero aprender alguma coisa, eu não tenho vergonha. Eu tenho humildade de pedir, você pode me ensinar isso? E tá compartilhando isso com elas é importante, absorvendo essa experiência que elas têm, a visão diferente também, como é a minha primeira LBF, eu ainda não tenho maturidade de ver isso e de ver coisas que elas já conseguem identificar. Então, assim, tudo que todas as meninas, até as mais novas, vêm me falar, eu escuto com muita atenção. Porque nós somos um time, então se elas estão falando, é lógico que é para o nosso bem, do conjunto. É para que cada uma possa agregar mais. Então, para mim é muito importante, tem sido incrível estar podendo dividir a vida e a quadra com essas meninas, esse novo capítulo da minha vida. Todas têm deixado marcas em mim. Estou aprendendo bastante com todas. Espero que a gente nunca mais perca o contato. São meninas incríveis, são meninas especiais. E é isso, eu espero poder aprender muito com elas. Mostrar o que eu estou aprendendo, né? Botar em prática o que elas têm me ensinado. Olê, você que é muito nova ainda, tem muito basquete pela frente. Além de títulos pelo Cerrado, qual que é o seu sonho profissionalmente? Você sonha em jogar nos Estados Unidos, numa Europa, chegar numa seleção? Qual que é o seu sonho médio ou longo prazo? É um pouco difícil essa pergunta para mim, de verdade, te responder, porque é aquilo. Eu já sonhei em jogar na seleção brasileira, já sonhei em sair do Brasil, mas acabou que eu fui mãe, e isso não é um problema para os meus sonhos, mas eu não posso sonhar tão distante, porque todos os meus sonhos incluem a minha filha. Então eu falo que o meu maior sonho era jogar uma LBF. Então o meu maior sonho foi realizado. E agora é caminhar um passinho de cada vez para que esse sonho se estenda. Então, o meu maior sonho no momento é me consolidar na LBF. Nem que me mantenha em Brasília, mas que seja uma jogadora pilar, que seja exemplo que as pessoas olhem. E quem sabe ir jogar fora, jogar na Europa, jogar nos Estados Unidos. Mas é uma pergunta difícil. Então, o meu sonho é esse: um passo de cada vez para que eu consiga me consolidar. Porque não adianta nada ir para os Estados Unidos e não estar trabalhando nisso. Então, meu foco, meu primeiro sonho é isso: me consolidar na LBF, ser uma jogadora referência, que as pessoas possam olhar e falar assim: ah, o Cerrado tem a França. E aí, depois disso, colher outros frutos. Eu acho que esses anos que eu jogo é isso que eu tenho aprendido. A gente tem que começar a sonhar com o que a gente tem para depois sonhar para tão longe. Não é impossível, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Com certeza. Olê, e olhando para o seu início, olhando para o seu passado, você que teve várias conquistas coletivamente, individualmente, você mudaria alguma coisa na sua carreira do seu início até aqui? Ou você faria tudo da mesma maneira? Não, eu não mudaria absolutamente nada. Eu acho que todas as minhas vivências e histórias é o que me torna a França de hoje. Eu acho que se eu mudasse alguma coisa, seria outra pessoa. E eu amo a pessoa que eu me tornei, eu amo a minha história, eu amo tudo que aconteceu. Tem coisa que no momento a gente não entende por que está acontecendo, porque é dessa maneira. Mas pela minha história, pela minha trajetória. E grata pela França, que tá aqui, que fala, que tem toda essa história, que carrega toda essa experiência. Eu acho que é isso. Eu não mudaria absolutamente nada do que me aconteceu até aqui. Olê, você que já tem uma história gigantesca no basquete, e lá na frente, quando você vier parar, qual que é o principal legado que você quer deixar para as outras jogadoras, que você quer deixar quando alguém lembrar da Letícia França jogadora? Qual que é o principal marco que você quer
deixar quando lembrarem do seu nome? Quando lembrarem da França, eu gostaria que lembrassem da resiliência. Eu acho que isso faz muita parte de mim, a resiliência. Estou perseverando, eu sempre estou tentando. Não tem. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? E é isso, eu queria que lembrasse dessa maneira, da resiliência, que eu sempre tive ali, sempre nunca abandonei ninguém, sempre segurando na mão das minhas parceiras. Eu sempre falo que eu vejo as minhas amigas de time não como um time, eu vejo todas como uma família. Todos os times que eu já passei, eu sempre vi assim. É óbvio que existe momento ruim, é óbvio que existe momento muito bom. E é isso, é a minha resiliência. Eu quero que as pessoas pensem isso, que eu tô ali, mas eu, mesmo estando tudo errado, eu ainda vou ser resiliente, eu ainda vou tentar para que a gente consiga ser melhor. Olha aí, a gente já terminando o nosso bate-papo, como que é para você? Hoje a gente vê a internet, as redes sociais, as crianças tendo um acesso com maior facilidade. A gente vê, por exemplo, os jogos aqui no SESI, quando o pessoal vem jogar, mesmo as jogadoras adversárias, quando vêm jogar aqui, as crianças querem tirar uma foto, querem um autógrafo, são reconhecidas já pelas crianças, pelos jovens. Como que é para você já ter esse reconhecimento, ter esse carinho do público, mesmo jogando longe da sua cidade natal? Ah, para mim é incrível, é demonstração de amor. É sinal de que as crianças estão usando a internet para o bem, né? Estão envolvidas com esporte, estão vendo coisas boas. É, assim, incrível, de verdade. Sentir esse amor de pessoas que estão longe, né? Porque o contato que tem é isso, esse de assistir a gente jogar. Então é muito legal ver essa interação, ver eles torcendo, ver eles pedindo foto. É sentir o amor. E para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que te apoia, todo mundo que te ajudou no início da carreira, depois na sua pausa para a maternidade, seus treinadores da base, todo mundo que acompanha a história da Letícia França, todo mundo que fez parte da sua história e todo mundo que te acompanha, os torcedores do Cerrado, todo mundo que te acompanha e gosta da Letícia como jogadora. Tá. Eu queria agradecer, então, aos meus técnicos, ao Demetrios, que é do Cid Sobradinho, que vem trabalhando até hoje nesse projeto, já tem mais de 10 anos. O Marcão, a Eula, Douglas, Netinho, Lula, todo mundo que passou pela minha vida, o Alan, especialmente o Alan, o Dimitri é como um pai para mim. Eu queria agradecer, eu acho que sem vocês, sem vocês depositarem esperança em mim, eu acho que eu não estaria aqui onde eu tô. Eu só tenho a agradecer, eu tenho gratidão por tudo até aqui. Aos torcedores, muito obrigada por tudo, pela torcida. Eu sempre tô vendo tudo, agradeço. Às vezes eu tô ali sorrindo, porque eu acho um amor. Eu fico encantada em ver vocês gritando, me dando energia. E eu queria dizer que tudo que eu puder fazer para dar orgulho para vocês, eu vou estar fazendo e eu vou continuar esse projeto. E vocês ainda vão escutar muito ouvir o meu nome. Muito obrigada, do fundo do meu coração. É isso aí, E então. Opa, eu só queria pode agradecer finalizar ali. a minha mãe e a minha filha, que elas são tudo. Ai, foi mal. E tudo isso é para elas. Sem elas, nada disso seria possível. E eu amo elas, é isso. Obrigada. Olê, queria agradecer você por ter feito esse bate-papo conosco. Já deixo as portas abertas para quando você quiser voltar a gente fazer outros bate-papos. É legal ver essa sua emoção, conhecer um pouco mais da sua história, que nem a gente comentou, ó, muitas vezes tem os julgamentos, tem as pessoas que acabam não dando oportunidades por conta de coisas que vão acontecendo na nossa vida. E é legal a gente conhecer um pouco mais a história das atletas, conhecer o outro lado também, que a gente sempre fala que a história tem dois lados, então é legal também conhecer. Agradeço você por ter aberto esse espacinho para nós e já deixo o convite para o dia 28 de maio, quando vocês
vierem jogar contra o César aqui em Araraquara, a gente já faz um outro bate-papo, só que aí presencial dessa vez. Claro, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, porque às vezes a vida que a gente vem de rede social é muito bela, é perfeita, a gente mostra para as pessoas o que elas querem ver, ninguém dá realmente toda a sua história. Agradeço por abrir o espaço para eu contar um pouco da minha vida, um pouco da minha história. Desculpa ter me emocionado. Eu sou muito enérgica, mas eu sou muito chorona também, assim, principalmente quando é sobre a minha mãe, sobre a minha filha, que é tudo que eu tenho na vida, né? Se eu tô aqui hoje, eu jogo é graças ao apoio que a minha mãe me deu lá, criança, né, menor de idade. E se eu tô aqui hoje é graças a ela que me ajuda com a minha filha e a minha filha que me motiva. E com certeza, ainda não sei da escalação para o jogo do dia 28, mas se eu tiver aí, com certeza a gente pode conversar. Então tá aí, Letícia França, jogadora do Cerrado, fazendo esse bate-papo conosco. E você que acompanha o nosso canal, fiquem ligados que no dia 5 tem outro bate-papo. A gente vai receber a Mia, ela que é a armadora do Cerrado também, continuando essa sequência de bate-papos. Então fiquem ligados que vem muito bate-papo por aí. E Lê, mais uma vez, muito obrigado por ter aberto esse espacinho para nós. Parabéns por toda sua história, parabéns pela sua carreira, pela sua resiliência, pela sua força de vontade, pela sua família que tem te dado todo esse apoio para você não desistir e que você continue assim, pode ter certeza que a gente vai estar sempre na torcida por você. Eu até brinquei com o Dimitri que quando jogasse SESI e Cerrado aí em Brasília eu ia torcer para o Cerrado, e aí quando jogasse aqui eu torcia para o SESI para ficar por igual, mas pode ter certeza que a gente vai estar sempre na torcida por você, que a gente gosta de conhecer grandes jogadores com grandes histórias, e você com certeza é uma delas. Muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz. Então, para você que está nos acompanhando, obrigado por ter acompanhado até aqui. Continue seguindo nossas redes sociais. Siga a Letícia França no Instagram e continue ligados que vem muito bate-papo por aí.